Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é um prazer eu estar aqui mais uma vez para trazer aqui uma palavra de Deus para nós refletirmos, uma palavra de Deus para nossas vidas, que vai tratar de alguns assuntos meio polêmico, mas que nós não temos que se intimidar a falar desta palavra, porque a palavra de Deus ela nos dá luz, ela nos liberta e ela também nos salva. E muitas pessoas, muitas vezes, são enganadas por não conhecerem a verdade. E eu quero, esta tarde, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, trazer a verdade para os irmãos, para mim e para os demais que ainda não fazem parte de uma igreja, ainda não são crentes, mas também quero trazer essa palavra para eles. Em nome de Jesus. Quero orar aqui para a gente começar esse trabalho. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, mais uma vez por esse trabalho, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor Deus, também pela vida daqueles que vão ouvir essa palavra, por o Senhor também ter dado oportunidade para eles, que o Senhor trabalhe na vida deles, assim também como o Senhor tem trabalhado e continua trabalhando na minha vida. Pai, abra o coração para que cada um que vê e ouvir esse vídeo venha ter entendimento da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Muito bem. Eu quero trazer uma palavra hoje a respeito dos falsos apóstolos, falsos profetas, como muitos falam, ou também falsos pastores, É um assunto polêmico, muita gente não gosta de pregar, muita gente não gosta de anunciar a verdade do Senhor, mas é uma das verdades que a gente tem que falar, porque se nós não falarmos essa verdade, nós vamos ser cobrados por não ministrar a palavra de Deus da maneira correta, como é para ser. Irmãos, e nas minhas mãos eu tenho aqui 3 Bíblias, eu tenho a minha Bíblia de estudo, tenho a outra minha Bíblia aqui para me auxiliar na palavra aqui hoje. E também eu tenho essa outra Bíblia aqui. Então, todas essas Bíblias, elas são para me auxiliar na palavra, para mim não me perder na palavra. Então, vamos lá na palavra de Deus. Irmãos, no livro de João, João capítulo 20, a palavra de Deus ela vai dizer que antes de Jesus Cristo subir ao céu, aqui no versículo 20 de João, no capítulo 20 de João, no versículo 1 fala a ressurreição, vai falar da ressurreição de Cristo. Do capítulo 20 de João todinho até o versículo 31 fala a respeito da ressurreição de Cristo. Então, Jesus Cristo apareceu para Maria Madalena, quando os 2 anjos ali, foi lá no sepulcro, e pela manhã, ali chorando, porque ela chegou e viu o sepulcro aberto e não tinha ninguém lá, e ela achavam que tinha levado o corpo de Cristo. Apareceu ali dois anjos para ela e disse: por que choras, mulher? E ali conversaram com ela e logo em seguida o próprio Jesus apareceu para ela. Depois disso, Jesus apareceu para os discípulos. Isso está relacionado no versículo 17. E disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria foi ali, e no versículo 19 aqui a gente vai ver que ela falou o recado de Jesus para eles e logo em seguida, no versículo 24 do capítulo 20 de João, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal
dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma creio. Versículo 26. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro. Vou ler de novo, irmãos. No versículo 26 do capítulo 20 de João diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Amém. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando essas coisas porque antes da subida de Jesus ao céu, né, eu gosto de fazer uma introdução toda para a gente ter um entendimento da palavra de Deus da maneira certa. Então, fazendo a introdução melhor, Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele apareceu aos seus discípulos. Mas antes de subir ao céu, também, ele deixou ali, vamos dizer, uma demanda, ele deixou um mandamento, uma ordem para Pedro. Pedro, como um homem de Deus, um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus, ele recebeu ali um mandado de apacentar as ovelhas. Apacentar as ovelhas. Então, no versículo, no capítulo 21, de João, também, vai dizer assim, no capítulo 21 de João, no versículo 15 em diante, no versículo 14, vamos começar do versículo 14. O versículo 14 do capítulo 21 de João vai falar assim. O versículo 14 vai falar assim: E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Já era pela terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois dele ter morrido e ressuscitado. Ele ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. Então, no versículo 15, eu quero que os irmãos, se os irmãos puderem, tiverem Bíblia, irmãos, abram suas Bíblias e leiam a palavra de Deus, porque é a palavra que não vai deixar ninguém ficar enganado. É a palavra de Deus que vai trazer revelação e salvação para nós. É por isso que é importante nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia. E eu convoco aos irmãos, leiam a Bíblia. Quem não tem Bíblia, compre Bíblia e leiam. Não fique somente esperando a palavra do pastor. Com muito amor e carinho, eu vejo muitos irmãos ir para igrejas e não levar a Bíblia porque não tem Bíblia. E só aprende aquilo que o pastor fala. E não é somente o que o pastor fala, porque os homens são falhos. Nós temos que aprender na palavra, na Bíblia. É lendo a Bíblia que temos que aprender e ser ensinado e instruído por ela. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus vai dizer assim: E depois de terem jantado, versículo 15, né? Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Jesus fez uma pergunta. Amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Se Pedro amava Jesus, Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu uma ordem, ao seu discípulo Pedro para apacentar as ovelhas. Versículo 16. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. É para apacentar as ovelhas de Deus. Disse-lhes pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Tu me amas, Pedro? Como que se Jesus Cristo dissesse: Pedro, tu me amas verdadeiramente?
Simão, né, entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Vamos agora entrar na palavra que eu quero chegar. Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele deixou essa instrução para nós. Não foi somente para Pedro, para todos os discípulos, para todos os pastores, para todas as pessoas que pregam a palavra de Deus, que têm um cargo na igreja, que trabalha ganhando alma para Jesus. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas, meus irmãos, o que eu tenho visto hoje, os dias de hoje, eu não tenho visto um apacentamento de ovelha da maneira correta. O que eu tenho visto hoje, eu não vou generalizar, mas o que eu tenho visto são homens fraudulentos que só querem saber da lã das ovelhas, que só querem o que as ovelhas têm a oferecer e esquece de apacentar as ovelhas. Porque essa palavra apacentar as ovelhas, ela é uma palavra muito forte. Ela é uma palavra para cuidar das ovelhas. Ela é uma palavra que leva o pastor, o bispo da igreja, saber se a igreja está precisando de algo, ajudar aquela mulher que está doente, aquele homem que está doente. Se for preciso, tirar do próprio dízimo da igreja, aquele dinheiro que já está lá no caixa para ajudar o necessitado. Isso se chama apacentar, cuidar de ovelhas. Foi esse o cargo que Jesus deu para os homens de Deus, para os homens que têm uma igreja para cuidar, que tem 10, 15, 20, 30 pessoas. Tem outras igrejas aí que tem até 30 mil pessoas, 30 mil membros, né, para cuidar. Aí eu pergunto, estão cuidando direito dessas pessoas? Quando algum cai enfermo, eles vão lá ajudar, eles vão procurar saber, eles vão na farmácia, compram remédio para tratar da ovelha, para apacentar, para cuidar das ovelhas? Não, eles não fazem isso. Então, eu vou aqui ler alguns versículos que fala o que é um falso pastor, o que é, né, um falso mestre e como eles fazem, o agir deles, né? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia que já está, como já falei para vocês, está engatilhado. Então, no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 15, diz assim, isso aqui Jesus Cristo está falando para mim e para vocês. Diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. O que é acautelar? Prestem atenção, tenha cuidado, examine, veja se ele está ensinando a verdade, veja se ele está fazendo o que Jesus Cristo mandou Pedro fazer, apacentando a igreja da maneira correta, como é para ser apacentada, como é para ser cuidada, como é para ser amada, como é para ser tratada. É isso que Mateus, aqui no versículo 7, no capítulo 15, no versículo 15 está falando. Eu vou ler de novo o versículo. Diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam, eles apresentam para nós, disfarçados em ovelhas. A gente olha para eles e vê, esse é um bom pastor, né? Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinhos, dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém,
a árvore má produz maus frutos. Se um pastor não está trabalhando, cuidando das ovelhas, ele não está produzindo bons frutos. Ele é uma ovelha mau. Como diz o versículo 17, assim toda árvore boa produz bons frutos. Se o pastor não for uma árvore boa, como ele pode produzir bons frutos? Como ele pode dar a vida dele pelas ovelhas? Cuidar das ovelhas? Cuidar do rebanho? Não tem como. Por quê? Porque ele é um falso pastor. Porque ele não está agindo de acordo com o que a palavra está mandando. Mas isso já é premeditado, Jesus já premeditou que isso na verdade ia acontecer. E vai acontecer mais e mais e mais. Isso é só o começo, é apenas o começo. Isso vai acontecer mais e mais. Então nós já temos aqui uma característica de um pastor. Se ele é um bom pastor, ele cuida. Pelos frutos a gente vai conhecer. Se ele é uma pessoa que ele está se doando à igreja, que ele está amando, que ele está zelando, que ele está cuidando dos irmãos, ou não. Então a gente já conhece, a gente já se baseia por esse versículo. E eu quero trazer outro versículo aqui na minha Bíblia também, que já está aberta. E esse versículo, ele está no livro de Atos, capítulo 20, e no versículo 29, mas eu vou começar lendo do versículo 28, que diz assim: cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Olha o que o versículo está dizendo. É para nós cuidar de nós mesmos. Para nós termos um autodomínio de nós mesmos, cuidar de nós. Como? Olhar para a igreja, olhar para quem está pregando, olhar para aquele homem que está de frente, se ele está tratando das coisas de Deus como é para ser. Porque nós temos que examinar. Paulo ele manda a gente examinar, a gente vai ler os versículos depois, um versículo mais na frente. Então diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Porque é tipo assim, se o pastor cuidar dele, da pessoa dele, se o pastor cuidar da pessoa dele, assim, se ele cuidar da pessoa dele, como o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, então ele vai agir de modo correto. Aí o versículo 29 vai dizer assim: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vós, no meio de vocês, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Olha esse versículo no livro de Atos, capítulo 20, no versículo 29. Olha esse versículo, presta atenção para esse versículo. Diz assim o 29: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Aparecerão no meio de nós. Aparecerão. Vai aparecer. Já apareceu. Já tem muitos. Já tem muitos. Já tem muitos vivendo assim. Já tem muitos que estão devorando as ovelhas. Já tem muitos que estão querendo só a lã das ovelhas. Mas não é assim, dessa forma. Mas Jesus já premeditou. Ele já falou que haveria um tempo depois da ida dele que esses tais iam aparecer. E apareceram. Já estão no mundo. Já estão somente trabalhando pelo dinheiro e não por amor às almas. Não por amor à igreja, mas por amor ao dinheiro. Irmãos, eu quero trazer aqui uma característica de uma pessoa que é um falso pastor. Em uma certa denominação, eu não vou citar o nome da denominação, mas
tem uma certa denominação que lá os irmãos que louvam a Deus, os irmãos que cantam para Deus, eles só podem cantar se eles ofertar e dizimar. Eles só louvam, só entoam louvores a Deus se eles ofertarem, trazerem oferta para a igreja e dizimar. Aí eu pergunto, Deus precisa ser pago para receber a adoração de uma mulher, ou de um homem, ou de um jovem, ou de uma jovem que vai louvar a Deus na casa do Senhor? Não, Deus não precisa. Deus não precisa de dinheiro. A palavra de Deus, ela diz para nós adorarmos ao Senhor. Lá, os versículos que eu já li na Bíblia, não fala para mim adorar a Deus levando dinheiro para Ele, levando oferta, levando dízimo ou outras coisas mais. Não. Deus, ele quer ser adorado. E a adoração a Deus, ela tem que ser pura. Mas nesta igreja, os homens só louvam, só adoram se pagar o dízimo. Isso é uma característica de um falso pastor. O falso pastor, ele não deixa o homem de Deus, a mulher de Deus, louvar ou adorar a Deus sem pagar o dízimo. O falso pastor, ele não deixa. Agora, se você pagar o dízimo, se você dar os 10%, se você der as ofertas, tudo certinho, aí você está apto para adorar a Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, Deus não precisa do seu dinheiro para receber a sua adoração, para receber o seu louvor. Deus só precisa que você adore Ele em espírito e em verdade. Assim, Deus recebe o seu louvor. Deus recebe a sua adoração a Ele. Essa é uma das características de um falso pastor. Eu vou contar outra característica de um falso pastor. Numa denominação próxima, uma denominação próxima a qual eu conheço, tem um certo pastor. Eu não estou aqui falando do pastor, mas eu estou dando característica de um falso pastor diante da luz da Bíblia, como é a reação, como é o comportamento de um falso pastor, de um lobo devorador. Eu estou falando como é um comportamento de um falso pastor, de um lobo devorador das ovelhas, devorador das ovelhas, que só quer saber das ovelhas se tiver dinheiro. Então, eu vou dizer aqui mais uma característica de um falso pastor. Presta atenção. Em uma denominação próxima, conhecida, uma denominação da Assembleia de Deus, um certo irmão adoeceu. Um certo irmão adoeceu e ele ficou muito ruim, muito mal mesmo. Passou um bocado de tempo sem ir na igreja, sem poder ir à igreja porque ele estava doente. E os irmãos dessa igreja, dessa denominação, dessa igreja Assembleia de Deus, eles ali reuniu todos os irmãos e conseguiram uma oferta. Eles conseguiram, levantaram ali um fundo, um valor para ajudar esses irmãos. Para ajudar esse irmão, aliás, esse irmão que estava doente, que não tinha ido mais na igreja porque ele estava enfermo. Então a igreja, os homens de Deus, as mulheres de Deus, as crianças de Deus, os jovens de Deus se reuniram ali e tiraram uma oferta para entregar para esses irmãos. Só que eles, em vez de escolher um dentre dos irmãos para entregar para esse irmão que estava doente, entregou essa oferta para o pastor oficial da igreja. E esse pastor oficial da igreja pegou essa oferta e colocou no bolso. Isso foi num domingo, num dia de culto que eles fizeram isso. Entregaram essa oferta para o pastor, ele colocou esse dinheiro no bolso e quando foi no outro dia, ele foi até lá a casa desse irmão que estava enfermo.
Quando ele chegou na casa desse irmão que estava enfermo, ele perguntou: "A paz do Senhor, meu irmão, em Cristo Jesus, como você está?" E o irmão disse: "Irmão, pela graça de Deus eu estou bem." "Você está bem, irmão?" "Estou bem, sim, pela graça de Deus. Vou levando a vida, estou aqui um pouco ainda me recuperando, mas estou bem. Graças a Deus a igreja está me ajudando. Vem um irmão aqui e me traz algo, vem outro irmão e me traz outro. Um irmão vem e me dá uma pouca quantia de dinheiro, outro vem e traz uma cesta básica, e eu estou sendo ajudado pela igreja. A igreja está me ajudando, graças a Deus. Então, eu posso somente louvar e agradecer esse Deus e adorar Ele, porque Deus está cumprindo com os propósitos dele. Ele está me ajudando. Logo, logo eu vou para a igreja, em nome de Jesus, vou voltar, vou adorar a Deus lá junto com os irmãos." E o pastor com dinheiro no bolso. O pastor com dinheiro no bolso, que era o justo dinheiro que ele ia entregar da oferta levantada dos irmãos da própria igreja desse pastor. O que aconteceu foi o seguinte: o pastor viu que o irmão estava bem, ele pegou o carro dele com o dinheiro no bolso, voltou para trás e não entregou o dinheiro do irmão. Aí eu pergunto para os irmãos que estão ouvindo este áudio e assistindo esse vídeo: irmãos, isso é correto? Essa é uma característica de um pastor verdadeiro? O correto não era ele ter chegado lá e dizer: "Ô, meu irmão, que bom que a igreja está ajudando. Irmão, a nossa igreja, que é a igreja que também você congrega, nós se reunimos, nos unimos e nós trouxemos aqui, né? Em nome da igreja, eu trouxe uma oferta da igreja para você. Os irmãos se reuniram e fizeram ali uma oferta e eu estou aqui, está aqui o dinheiro e eu estou entregando para você. Esse dinheiro é seu. A igreja levantou esse fundo a esse valor e agora eu estou entregando para o Senhor, para você comprar os seus remédios, para você comprar o que você precisa, os seus alimentos, né, para o sustento de você e da sua família, porque no momento você não tem como trabalhar." Mas não foi isso que ele fez. Ele levou o dinheiro de volta, ficou com o dinheiro, não devolveu para a igreja e ele ficou com o dinheiro. Isso é um falso pastor. Esse é um falso líder. Esse é um lobo disfarçado de ovelha, no meio das ovelhas, acabando com o suor das ovelhas, acabando com o que as ovelhas têm, acabando com a vida das ovelhas. Essa é a palavra certa. Porque se ele interessasse pela vida da ovelha, ele tinha ajudado a ovelha. Mas se Deus, por exemplo, se fosse uma doença para a morte, o irmão tinha morrido e ele não tinha ajudado o irmão. Então, irmãos, essa é uma característica de um falso pastor, de um falso profeta, né? De um homem que não tem moral nenhum para vamos dizer assim, apresentar o povo de Deus aqui nessa terra. E eu quero também, irmãos, deixar uma palavra no livro de... Já falamos o livro de Atos, Marcos 13, 22. Eu vou dar uma lidazinha aqui no livro de Marcos 13, 22. Deixa eu procurar aqui. Marcos 13, no capítulo 22. Diz assim: Jesus Cristo ainda falando, Marcos 13, capítulo 22, Jesus Cristo diz: "Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos." Ou seja, em outras traduções, os eleitos. Irmãos, na verdade, tudo que Jesus Cristo falou está acontecendo, né? Já tem esses falsos líderes, esses falsos profetas operando nos dias de hoje, que nem eu acabei de falar. Esse que não deu dinheiro para o irmão que estava doente, esse é um dos tais falsos líderes e falsos profetas. Esse é um dos tais que vai ser julgado pelo Senhor Deus no grande dia, que é o dia do julgamento. Lá onde eles vão dizer: "Mas Senhor, eu fiz milagres." Porque a palavra está dizendo no versículo 22, diz assim, ó: "Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígio." O que é sinais e prodígio? Eles fazem milagre, eles oram, eles curam, a dor de cabeça passa, né? Fazem tudo isso, né? Mas eles fazem isso para enganar. Por que enganar?
por causa que eles só querem saber do dinheiro. Eles não querem saber da vida da igreja. Eles não querem saber se a igreja está sadia, se a igreja está sendo preparada para ir para o céu. Eles não querem saber de preparar o homem e a mulher, os jovens e crianças ali naquele recinto, naquela casa de oração. Ele não está preparando a igreja para ir para o céu. Ele não está pregando palavras de arrependimento. Eles, na verdade, só pregam palavras de autoajuda, palavra de prosperidade. Eles só pregam ali palavras de cura, manifestação de poder. E, enfim, eles não falam a verdade, que nem eu estou pregando a verdade aqui hoje. Eles não falam isso. Por quê? Porque eles são falsos pastores. Eles só falam aquilo que vai trazer benefício para o próprio bolso deles. É isso que eles pregam. Na verdade, os falsos pastores, eles só pregam palavras que levam benefício para o bolso deles. Eles não pregam a verdade, porque a verdade muitas vezes ela dói, a verdade muitas vezes ela leva você a ter um pensamento que vai trazer ali arrependimento, que vai trazer um conhecimento de arrependimento. Já vi muitos pastores dizer, irmão, não prega na minha igreja desse jeito, né? Você está batendo na igreja. Não é bater na igreja, irmão. É ensinar a verdade. É ensinar a igreja para o caminho, para o céu. E muitas vezes nós temos que dar, muitas vezes ali, o mocotó. Nós temos que a palavra, é uma palavra forte, né? Que é para a pessoa se alimentar dela, né? E ter ali um alto raciocínio para que ele possa entender que ele é um pecador e que precisa de perdão para ir para o céu. Mas eles não pregam assim. Eles não pregam desse jeito. Porque, na verdade, eles são lobos devoradores de igrejas. São lobos destruidores que só querem saber do dinheiro da igreja, né? Dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Quando o homem não tem nada para oferecer, quando a mulher de Deus não tem nada para oferecer, quando eles estão passando por crise, por tempos difíceis, eles abandonam. Eles dizem que não é para cantar mais na igreja porque não está dando, né? Não está dando o dízimos e nem a oferta. Que não é para eles ter cargo na igreja porque eles estão faltando no dízimos e nas ofertas. Então, esses são os sinais desses lobos vorazes que hoje existem no meio de nós. Irmãos, e também no livro de 2 Pedro, vamos ler aqui, 1 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas. Houve no passado, no tempo de Jesus Cristo, no tempo de Elias, quando pregava, quando tirava ali, né, ali os falsos profetas de Baal, aquele povo todinho ali, né, no tempo passado já existia. É isso que o versículo está falando. Eu vou ler de novo, o versículo 2 de 2 Pedro. 2 Pedro, né, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E também houve passado, e também houve entre o povo falsos profetas. Aí a parte B do versículo vai dizer: Como entre vós haverá também falsos doutores. Como entre vós haverá, futuro, que é hoje, é o dia de hoje que nós estamos vivendo, é o futuro. E ainda mais para o futuro vai aparecer mais ainda. Enquanto mais o tempo vai passando, mais vai aparecer esses homens criadores de heresia, esses falsos mestres, né? Então a palavra vai dizer assim, né? Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão que o Senhor que os resgatou, né, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ainda bem, né, que eles trazem sobre eles mesmos a repentina destruição. Eles ensinam as próprias heresias e nas próprias heresias eles vão cair, né, em juízo, né, e eles vão receber. A palavra de Deus está dizendo aqui que esses homens que enganam, que mentem, que pregam por dinheiro, que estão na igreja não pelas ovelhas, mas pelo dinheiro, a palavra de Deus aqui ele vai dizer, né, que eles vão cair na repentina destruição. Eu vou ler só mais esse versículo para nós fecharmos o vídeo, né, porque senão vai ficar grande demais. Já estamos com 34 minutos. Né? Então diz assim,
Eu vou ler os 2 versículos, né, de 2 Pedro, o versículo 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores. Antigamente houve os falsos profetas, os profetas de Baal e os outros, muitos outros surgiram no tempo da história, surgiram, tinha muitos, são vários. Ele diz assim, olha, nesse tempo havia, como também entre vós haverá, vai haver, já tem, que nem eu acabei de falar. Eu acabei de dar descrição de um homem que roubou o irmão que estava doente na igreja. Eu falo que isso é roubo, porque a igreja arrecadou o dinheiro, entregou para o pastor e o pastor não entregou para o irmão que estava doente. E isso é roubo. Um pastor desse não serve para ser pastor. Não serve. Um homem desse, ele vai ser cobrado, né? Ele vai ser cobrado e vai receber o seu devido castigo, como está escrito, né? Está escrito aqui, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, né? Entre vós, agora, nesses tempos, que introduzirão e negarão o Senhor que os resgatou, né? Deus resgatou eles, mas mesmo assim eles negam o Senhor, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então eles vão ser destruídos. Ainda bem que Deus não dorme. Ainda bem que Deus, ele é um Deus justo, poderoso, santo, né? Que não dorme, que vai fazer justiça contra esses pastores que roubam as igrejas, que roubam a lã, esses lobos devoradores da igreja. Eu falo assim com muito amor essa palavra, porque eu quero que esses homens, esses lobos, se convertam, porque ainda tem jeito, ainda tem uma chance para eles. Se eles abandonar essas práticas e aprender a ler a Bíblia e ensinar e viver a Bíblia da maneira correta como a Bíblia ensina, eles podem ser perdoados. Porque o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é somente aquele pecado a qual você não se arrepende. Quem já ouviu dizer que uma pessoa que morreu no pecado que não se arrependeu vai ser salvo? Não vai ser salvo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma pessoa que vive no pecado e diz assim: eu vivo no pecado, não quero saber de Jesus, vou morrer no pecado, porque eu nasci assim e vivi assim e vou morrer assim. Esse não tem salvação. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele não se arrependeu, porque ele não deu glória a Deus. Ele não se manifestou como um pecador diante de Deus arrependido para receber perdão dos seus pecados, né? E se perdeu por não pedir perdão a Deus. Mas se esses pastores que fazem tais coisas, e não é só esse pastor que eu falei não, são vários. Sabe esses pastorzinhos que vendem o milagre, né? Tem a toalhinha. Irmãos, para você ser abençoado, para você receber o seu milagre, tem a toalhinha aqui, a toalhinha. Venha na sexta-feira, receba a sua toalhinha, receba a sua fita no braço, né? E outras coisas mais. Toma o seu copo com água, né? Copozinho com água de R$50. Você leva esse copo hoje, sexta-feira, e quando for domingo você vem com o copo, traga um envelope e receba a sua bênção. Traga o seu envelope com R$50 dentro e receba a sua bênção. Um copinho de água por R$50. Então esses são os falsos, são falsos devoradores. Irmãos, eu peço com muito amor, abram os olhos para a palavra de Deus. É que nem eu falei no início do vídeo. Leiam Bíblia, leiam a palavra, para que vocês não sejam enganados. Nós não temos que ser guiados pelos Espíritos, nós temos que olhar se o Espírito é de Deus ou não. O Espírito que fala a verdade, o homem que fala a verdade, o homem que bate a palavra na frente, palavra de frente, dizendo que a palavra correta é essa que eu estou pregando, e essa é a verdade, esse sim fala a verdade, tem o Espírito da verdade. Mas aquele que passa a mão na cabeça, massageando o ego, fazendo com que a pessoa viva de qualquer jeito, ensina de qualquer jeito, somente para maciar o ego humano, esse não é homem de Deus. O homem de Deus, ele tem que falar a verdade, por mais que ela doa, por mais que você sofra represália, por mais que você seja como os outros discípulos de Jesus, decepado, por mais que homens venham e matem você por causa da palavra.
Porque tem versículo também que não vai dar tempo, mas que vai falar. Os versículos vão falar que todos os discípulos de Jesus, eles foram mortos por pregarem a verdade. Jesus Cristo morreu por pregar a verdade. Hoje, tem gente sendo preso por pregar a verdade sobre pessoas do mesmo sexo que se casam, né? E a Bíblia condena esse casamento, né? Enfim, são várias coisas. Como falei, né? Eu não estou aqui degredindo a imagem de ninguém, eu não estou aqui fofocando de ninguém, mas eu estou pregando a verdade. E a verdade tem que ser dita. Amém? Que vocês fiquem na paz de Deus, que essa palavra entre no coração de vocês e que vocês sejam libertos pela palavra. Como já falei, comprem Bíblia, leiam Bíblia, não se deixem ser enganados. Leiam a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Tire tempo para ler a Bíblia. Faça separação de versículos parecidos com versículos. Pegue um versículo parecido com no Novo Testamento. Vê se tem o mesmo versículo no Velho Testamento. Meu irmão, pesquisa. Pesquisa. Vá no YouTube, vá no Google. Pesquise, faça pesquisa. Estude. Estude, mas estude. Porque através dos seus estudos, através dos seus esforços, lendo a Bíblia, que Deus vai trazer libertação e entendimento para que você não seja enganado por nada e nem por ninguém nesse mundo. Amém? Fiquem na paz. Pai querido, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse momento, Senhor Deus, aqui ministrando, Senhor Deus, essa palavra, que cada ouvinte que ouvir sejam, papai querido, liberto, que não sejam nunca mais enganados por esses homens fraudulentos, Pai. Sendo assim, eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.